Evangelho de João, capítulo 11, versículos 41 ao 44. Amém? João 41, 44. Estarei usando a versão viva. Amém? Quem está com a viva, viva. Glória a Deus. Amém? Quem não está com a viva também está com a Bíblia. Então, algumas palavras vão estar um pouquinho diferentes apenas. Amém? João, capítulo 11, versículo 41 a 44. Então tiraram a pedra para um lado. Foi quando Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças dou ao Senhor, porque me ouviu. Repitam comigo: Pai, graças dou ao Senhor, porque me ouviu. Versículo 42, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso por causa dessas pessoas que se encontram aqui, para que creiam que o Senhor me enviou. 43, então Jesus gritou bem alto: Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu, preso, com faixas de linho nas mãos e nos pés, e com o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Amém? Os amados podem se sentar. Louvado seja Deus. O tema da nossa mensagem hoje é um tema de agradecimento a Deus. Amém? Graças a Deus por todas as coisas. Amém, amados? Eu creio assim que o último mês do ano é um mês bem corrido, é um mês agitado, é um mês de agradecimento também por final de coisas. E muitos já dizem assim: graças a Deus, esse ano acabou. Então, quando alguém dá um graças a Deus por um ciclo fechado, encerrado na nossa vida, um período concluído, e quando nós damos graças a Deus numa ênfase assim, meio caída, é porque não foi bom. É porque teve muitos momentos de decepções, de machucaduras, de peso, de tristeza, de aborrecimento, de preocupação, de agitação. E aí nós esquecemos dos momentos bons, porque os momentos ruins parece que são mais fortes, mais pesados. E nós acabamos agradecendo num gesto de alívio. Graças a Deus, acabou 2017. Mas quão ingratos nós somos, amém? Em inclinarmos mais para o lado não bom das coisas do que para aquilo que é bom que Deus nos fez. E na verdade, aqui nós vemos o Senhor Jesus Cristo dando graças por algo antes de acontecer. Ele glorificava e agradecia ao Pai antes que algo que estava morto vivesse. E isso é algo triunfante, isso é algo maravilhoso, e isso é algo que tem faltado muitas vezes em nossas vidas. Por causa da nossa inclinação em exaltar o mal, em exaltar aquilo que não é bom. Mas no meio daquilo que parece não ser bom, nós temos que dar graças a Deus e sabermos que no meio daquilo Deus está fazendo um algo maior, um algo grandioso, um algo maravilhoso que vai mudar uma etapa ruim na nossa vida para aquilo que nós estamos esperando. Amém? Porque todos nós vivemos em fé e esperança, irmãos. Ainda que nós buscamos e vivemos em fé e esperança, nós sabemos que o amor é maior que tudo isso. E Jesus Cristo, amém, ele ficou condoído ali com o choro e o desespero de uma família, de duas irmãs e de amigos que estavam ali, muito condoídos ali com a perda de uma pessoa preciosa. Amém? E nós sabemos que por causa desse feito, Jesus chorou. Jesus chorou pela perda daquele amigo, pela perda daquela pessoa valiosa. Então saiba você que quando você está ali no seu desespero de dor e talvez até querendo
morrer, desprezar as coisas boas que Deus fez, porque nesse momento o inimigo é um oportunista, um legalista, e ele entra em ação para nos desmotivar, para nós murmurarmos contra o Senhor, para nós esquecermos daquilo de bom que Ele já fez. E em tudo que Deus faz, amados, nós temos que agradecer. Aleluia! E nós vemos que Jesus, ele estava agradecendo pela morte de Lázaro. Não, ele estava agradecendo pela resposta de uma oração que ainda viria. Aleluia! E ele tinha tanta fé no Pai, no poder do Pai e do Espírito que estava atuando sobre a vida dele, que ele sabia que aquela oração seria recebida nos céus e seria demandada para a terra numa forma de vida e de vida com abundância, louvado seja Deus, gerando uma grande alegria. E nós acabamos de concluir por esses dias uma campanha, cujo tema era restaurando o altar da oração. E nessa restauração do altar da oração sobre nossas vidas, em nossas vidas, eu creio que muitas pessoas voltaram a crer nas respostas de Deus em relação àquilo que buscam no mundo espiritual, orando ao Pai em nome do Filho e pela motivação do Espírito que arde o fogo dele em nossas vidas, para nos levar a inclinar diante de Deus e crer que só o Senhor é bom e só Ele pode agir no movimento do clamor da igreja. Aleluia! E então nós vemos que a resposta foi descida dos céus. E foi uma resposta de ressurreição. Lázaro, amém? Ressurgiu do mundo dos mortos. Ele ressurgiu ali para uma vida. E nós temos que olhar para a nossa vida, que não era muito diferente. Nós poderíamos não estar mortos na carne em si. Amém, amados? Uma carne colocada num sepulcro, embaixo de uma terra. Podemos ver como o Senhor é bom. E como Ele nos resgatou de uma morte em vida. E uma morte em vida, eu creio que ela é muito pior do que uma morte nos seus sentidos, nos seus órgãos, no seu corpo em si. É muito maior, irmãos, nós estamos dando ênfase a coisas tão minúsculas, a coisas tão superficiais da nossa vida. Nós vemos mulheres mais preocupadas em fazer a sua unha do que ler a Bíblia, em esticar o seu cabelo do que fazer um momento de oração. Não estou criticando isso, eu sei que isso é importante para algumas pessoas, mas nós temos que olhar para o eterno, nós temos que visualizar em nossa vida os portais celestiais, amém, amados? O nosso corpo, ele pode cair numa terra, sim, amém, pode sim, tudo se degenerar numa morte física, mas o nosso espírito, ele vive para sempre, o espírito daquele que onde o Espírito Santo habita, louvado seja Deus. A nossa vida hoje é uma vida diferenciada, porque nós cremos numa eternidade. Nós cremos que o nosso corpo físico pode morrer sim, aqueles que não passarão pelo arrebatamento, como muitos já foram, mas a Bíblia fala até que eles dormem no Senhor, e isso é muito tremendo, e isso é tão agraciado por Deus, que esses que dormem no Senhor, verão o Senhor primeiro que nós, se formos arrebatados em vida, eles verão primeiro, porque eles ressuscitarão primeiro, aleluia, e isso é maravilhoso, e nós temos que olhar para essas bênçãos que Deus, aleluia, tem confirmado pela tua palavra, e o Espírito Santo testificando em nós, para que gere uma verdade nisso. Só o Espírito Santo pode nos convencer dessa verdade, e isso é maravilhoso. Nós temos que dar graças a Deus, porque um dia Jesus nos escolheu. Isso é tão eterno e maravilhoso, porque não foi nem nós que o escolhemos, porque nós estávamos tão presos naquilo que é superficial, naquilo que é passageiro, naquilo que não permanece. E ainda se não vigiarmos, se não tiver uma busca em nós vamos continuar em parte, de uma certa forma, ainda assim. Você sabe, não é que Deus se preocupa até com a nossa unha. Foi falado aqui sobre unha. Vou ilustrar um pouquinho a unha. Não é que até a unha é preciosa. A unha faz parte do corpo. Ela tem uma necessidade. Amados, quando eu vou pegar bastante coisas, meu Deus, como eu fico alegre, eu falo, meu Deus, como é bom ter 10 dedos. Você pendura uma coisa aqui, pendura outra ali, enrosca outra ali, não é? Ele tem uma função, os dedos têm uma função maravilhosa, irmãos. E nós não atentamos para isso e não agradecemos a Deus por isso. Nós podemos carregar tantas coisas ao mesmo tempo, pendurando nos dedos. Ele tem essa função de sabedoria,
da parte de Deus para nossas vidas. E nós estamos mais preocupados com a nossa unha. E se nós cairmos na terra em morte hoje, em 3 dias a unha é toda solta dos nossos dedos. Não vai servir para nada? Então valorize os seus dedos. Valorize aí as suas unhas. Amém? Ainda que você queira pintá-la, deixar bonita, até os homens hoje, né, deixam bonita, glória a Deus por isso. Mas o importante é você agradecer por cada detalhe que Deus fez, aleluia, em seu ser, em seu corpo. E cada área tem uma função. E todas as áreas têm que estar santificadas pelo Espírito Santo. O nosso espírito humano tem uma função. A função de receber o Espírito de Deus dentro dele. A nossa alma tem uma função de desejar coisas. Amém? De ter vontades. O nosso corpo tem toda uma função. Amém? O seu DNA, a nossa genética, tem todo um porquê, uma razão. E como isso é maravilhoso. Como é maravilhoso você dar glória a Deus por você ter, amém, amados, rins perfeitos. Já foi citado aqui que um rim no mercado negro, no tráfico de órgãos, custa aproximadamente R$500 mil. E o seu aí está funcionando. Muito bem. Aleluia. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Amém, amados? E nós vemos aqui Jesus dando graças por algo que ainda aconteceria. E nós não estamos dando graças por algo que já aconteceu. Ele te escolheu, Ele enviou o Espírito dele para morar dentro do teu espírito, aleluia, que nos santifica progressivamente e trabalha em nós, nos convencendo dia a dia daquilo que é mal, daquilo que não é certo, daquilo que é juízo. Louvado seja Deus. E nos renova dia a dia pela tua palavra, nos santificando, nos lavando e nos purificando pelo sangue de Jesus. E se permanecermos nessa graça, nós estamos verdadeiramente dia a dia escalando uma escada espiritual que existe no mundo espiritual. E um dia, louvado seja Deus, nós não vamos nem precisar subir essa escada, nós seremos arrebatados nos ares, porque essa escada, louvado seja Deus, ela serve para anjo descer e trazer sua bênção em o nome de Jesus Cristo, aleluia. Oh, louvado seja Deus. Mateus 15, 29, 37. Diga, Deus é bom. Oh, glória, aleluia. Está escrito assim: então Jesus voltou para o mar da Galileia, subiu a um monte e sentou-se ali. E uma enorme multidão dirigiu-se a ele, trazendo os paralíticos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros. E os colocavam aos pés de Jesus, e ele curou a todos. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os paralíticos andando e saltando, e os cegos enxergando. As multidões ficaram admiradas e louvavam o Deus de Israel. Então Jesus chamou seus discípulos para perto dele e disse: eu tenho compaixão desta gente. Eles estão aqui comigo há 3 dias e não tem nada para comer. Eu não quero mandar ninguém embora com fome, senão podem desmaiar no caminho. Os discípulos responderam: e onde conseguiríamos o suficiente aqui no deserto para alimentar tanta gente? Jesus perguntou-lhes: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão. Versículo 36. Tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, dividiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para distribuí-los à multidão. E cada um comeu até fartar-se. Depois disso, quando as sobras foram recolhidas, havia 7 cestos cheios de comida. Os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém, amados? Aqui, Jesus Cristo, ele estava ali fazendo uma grande obra que não parou. Ela continua até hoje. Os milagres de Jesus continuam acontecendo. Jesus não parou o seu ministério milagroso e sobrenatural sobre a humanidade. Ele continua fazendo coisas maravilhosas acontecer, e Ele as faz hoje através da sua vida, através do seu chamado, do seu ministério. Aleluia. Na conclusão dele ali, nas últimas ordenanças que Ele deu aos discípulos: ide por todo o mundo,
mundo, amém, aleluia, pregar o evangelho a todas as nações e batizar as pessoas, não é? E no nome dele os demônios são expulsos, os enfermos são curados, e se beber algum veneno mortífero não acontecerá nada, e a autoridade sobre as forças demoníacas foi dada para você, que é a igreja viva do Senhor, a igreja que retém todo o poder de Deus pelo Espírito na sua vida. Então isso aqui não acabou. Essa unção de multiplicação, essa unção de cura, essa unção de poder, ela continua acontecendo. Talvez nós não temos visto com tanta ênfase, mas veja só, irmãos, aqueles que têm se dedicado a viver uma vida em santidade, de obediência, de busca a Deus e cumprir o seu ministério, o seu chamado, grandes coisas sim têm acontecido. E nessa igreja, louvado seja Deus, é que nós não somos pessoas que entendeu, gosta de ficar aqui soando trombeta, não é falando demais, mas nós temos visto sim o Senhor Jesus curando pessoas de enfermidades mortais. Nós temos visto sim, Jesus fazendo milagres maravilhosos, restaurando vidas que estavam mortas, removendo elas das trevas e trazendo para a sua luz, ou seja, no resgate de vidas, de conversões. Nós temos visto isso sim, e este é o maior milagre do Senhor, amém, amados? O milagre de uma ressurreição de vida, já neste plano. Isso é uma ressurreição, sim. A pessoa estava morta em seus pecados, morta nos seus enganos, com os seus olhos fechados, enganados pelo adversário, sendo manipulado, conduzido para uma vida de engano e de mentira, de falsidade, de ilusão. E Jesus mudou esse quadro. Quantos de nós estávamos vivendo essa morte e pensando que estávamos vivos, nos alegrando em coisas efêmeras, em coisas passageiras, em coisas que não edificavam em nada, buscando, mulheres buscando a sua felicidade em algum homem. Ai, você é poderosa, porque saiu com 3 numa pista de balada. E elas se acham. É um engano. É uma cegueira espiritual. É uma mente cauterizada. E só Jesus pode mudar isso, irmãos. Amém? Alguém vem e fala algo de Deus. Quando a gente está nessa cegueira, a gente não crê. A gente debocha. A gente é totalmente enganado. Mas quando há o resgate, nós temos que glorificar. Nós temos que agradecer. E as tentações virão, irmãos. Porque o pecado, ele deixa muitos famintos. Muitas pessoas têm fome de pecado. E aquelas pessoas que estavam ali com o Senhor já há 3 dias, eram pessoas que ele estava resgatando. E estava alimentando, amém, no seu espírito primeiro. Estava alimentando primeiro, amém, os seus órgãos, estava alimentando com vida, com saúde, tirando as enfermidades, tirando os demônios. Ele estava trazendo um alimento novo para sustentar uma vida. Veja só, nós olhamos com tanta condolência e dor e compaixão quando nós vemos pessoas em seus estados terminais de enfermidade. E nós oramos e parece que às vezes não acontece nada. Mas às vezes acontece. Aleluia. Então a nossa missão é orar. Não é você que vai fazer, mas aquele que é o Todo-Poderoso que age através de ti. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Aleluia. Ele é o dono da vida. Louvado seja Deus. E nós vemos aquelas pessoas buscando nele uma vida saudável, uma vida de libertação. E ele foi ali gerando tudo aquilo sobre a vida daqueles que estavam indo após ele. Então nós estamos neste movimento hoje. É o mesmo movimento, irmãos. Amém? Aqui diz que ele sentou no lugar alto, no versículo 29. Ele continua sentado no lugar alto. Ele está assentado nas regiões celestiais. E a palavra diz que juntamente com Ele estamos sentados. Isso é mundo espiritual.
No mundo físico, nós já recebemos aquilo que é espiritual e já vivemos. Louvado seja Deus. E ele sentado naquele lugar alto, ele fazia grandes obras. E ele continua fazendo grandes obras. Aleluia. Então, nesse movimento de seguir Jesus, de estar com Jesus Cristo, nós estamos continuamente sendo curados, sendo libertos, sendo restaurados, sendo cuidados, sendo livrados. Quantas coisas têm te aborrecido? Quantas coisas têm te agitado, preocupado, entristecido, bloqueado? Mas continue no movimento do Espírito, que te conduz, amém? Louvado seja Deus, que te conduz atrás de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. E as pessoas tinham fome. A tentação ali, irmãos, para que as pessoas começassem a murmurar contra as vitórias que Jesus já tinha operado lá, de curar e de libertar. A fome poderia ser uma tentação de murmuração. E não é muito diferente conosco. Somos tratados, curados e libertos. Mas quando vem uma tentação que nos incomoda, nós podemos cair na tentação de murmurar, de não agradecer, de culpar Deus por alguma coisa, de julgar Deus por algo. Sabe quando a gente fala assim, Deus não é justo? Sabe o que nós estamos dizendo para Deus? Senhor, o Senhor não é justo. Nós estamos desmerecendo e tentando retirar com a nossa boca aquilo que é atributo de Deus. Deus é justo. O justo juiz julga toda a terra. Amém? Ele é justo juiz. Ele não é um juiz ordenado, amém? Por um concurso, porque ele tem um diploma, prestou um concurso e passou. Ele é um juiz que está acima. Ele julga todas as causas com seriedade e justiça. Um juiz, ele pode ser subornado. Nós vimos isto no nosso país. Pode ser comprado. Mas o justo juiz de toda a terra, ele julga com seriedade, com equilíbrio, com ordem. Amém? Louvado seja Deus. Aí nós vemos o justo justificado pelo sangue de Jesus, não concordando, porque o ímpio está sendo abençoado. E nós, muitas vezes, nos nossos conflitos ou no momento de dificuldade, porque nós achamos, às vezes, amados, que nós somos intocáveis, porque nós somos crente. Sou crente. Ai daquele que tocar no ungido. Está escrito, eu sei. Saul era um ungido. E arrancaram a cabeça dele. Então, o ungido, ele tem que estar na posição de ungido. Se ele não estiver na posição de ungido, o julgamento dele será dado. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, amados? E Jesus aqui, ele teve uma preocupação. Esse povo vai começar a murmurar. Tem gente, irmãos, que quando está com fome, fome mesmo de comida, de pão, de arroz com feijão, ele começa a ficar nervoso. Fica nervoso. Eu estou com fome. Não fez a comida ainda? É assim, não é? Como é que fica? Olha a hora. Só tem isso para comer? É assim, irmãos. E às vezes a comida ali é mais simples. E nós ainda somos murmuradores contra o alimento que nos é dado. E aí nós vemos uma fotinho, né? De uma criança que você vê só a cabeça dela e as costelas. É pele e osso. E nós temos, ai, que dó, que pena. Ai, não gosto de ver essas coisas. Não é? Nós ficamos todos comovidos. Mas somos murmuradores com a salsicha que Deus nos dá. Ai, detesto salsicha. Nós nos damos ao luxo de ter preferências. Nós nos damos ao luxo de ter preferências.
mas não agradecemos, murmuramos. E esse povo ia murmurar, irmãos. Mas não ia demorar. Jesus falou assim, ó, dá um jeito aí, discípulos. Dá uma vasculhada aí no campo e vê aí o que tem de comer. Né? Na minha versão tá aqui, que tinha 2 pães e alguns peixinhos. Né? Em outras versões você vai achar 5 peixinhos e 2 pães. E Jesus, primeiro, o que ele fez? Agradeceu pelo que tinha. Mas são 4.000 pessoas aproximadamente, mais as crianças e as mulheres. E o Senhor está agradecendo por 2 pães e alguns peixinhos. Isso aí não vai dar para nada. Ô, glória. Aleluia. Mas ele deu graças. Graças a Deus. Te dou graças, meu Pai. E foi partindo. E foi multiplicando. Você sabe que o inverso da multiplicação é a divisão. O inverso da divisão é a multiplicação. Isso é matemática, isso é lógica. Deus falou assim, ó, começa a dividir que eu vou multiplicar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas os murmuradores têm uma inclinação de não agradecer e falar, não tem nem para mim. É assim. Por causa desse mover de egoísmo e de competição e de querer mais e mais e mais e mais. E houve uma multiplicação. Mas para a multiplicação, teve que ter agradecimento. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quer que seu dinheiro multiplique? Agradeça a Deus por ele. Amém. Quer que seu marido abençoe sua vida? Agradeça a Deus por ele. Nós vemos mulheres aqui, meu marido não me dá nada. Agradeça a Deus por ele, te dá assim, te dá uma casa. Ele paga água, luz. Amém? Ele te dá comida. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Amém, amados? Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5,18. É a unção da multiplicação. Mas agradecemos a Deus primeiro. Louvado seja Deus. Isso é dar graças antes, irmãos. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Essa palavra é boa. Louvado seja Deus. Então vamos estudar essa palavra. Está escrito então: estejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Jesus Cristo. Que texto lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. Às vezes nós aplaudimos aqui algo que é falado, que você acha legal, que você acha forte, profundo, mas é lido um texto tremendo desse. Oh, glória a Deus, isso é lindo, Jesus. É a tua palavra, nós aplaudimos a tua palavra, Jesus, que é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Louvado seja Deus. Então aqui há um ensinamento que nós temos que sempre agradecer a Deus, sempre. Não está falando só na hora que tem tudo certo, tudo ok. Na hora que você está feliz, na hora que você está alegre. Porque tem dia mal, viu? Tem dia mal. Tem dia que é um horror. Você falou, dia, hein? Fala assim, graças a Deus por esse dia. É assim que tem que ser, irmãos. Assim que tem que ser. Não sou hipócrita. Deus, ó, não te dou graça porque está acontecendo, não. Mas eu te agradeço. Porque este dia é um dia que o Senhor está fazendo algo. O Senhor está me dando livramento. O Senhor está me dando um ensinamento. O Senhor está fazendo algo. E eu estou agradecendo por este algo que o Senhor está fazendo. Ainda que eu não estou gostando. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Por que agradecer? Porque é a vontade de Deus para você que pertence ao Filho dele, Jesus Cristo. O nosso irmão, Jesus Cristo. Amém, amados? E qual é a vontade do Pai para com a sua vida? É uma vontade boa, diga. Boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade do Pai. Até quando algo que está acontecendo, tá ruim, hein? Mas é bom. Mas é para aperfeiçoar. Mas é para tornar você mais agradável. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabe porque a gente aprende. Amém? Fala, eu quero ser bom. Quero ser aperfeiçoado. Quero ser agradável. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Tem um texto que eu estou memorizando, que fala assim, não memorizei ainda, mas fala assim, que a gente tem que ter palavras agradáveis, temperada com sal.
Olha só, temperado com o Espírito Santo. Palavras agradáveis, que vai ajudar, que vai acrescentar. Mas tem hora que a gente não está afim, né? Tem hora que a gente está... Ou você é ovelha ou você é cavalo. Cavalo dá coice. E tem dia que a gente está mais para cavalo do que ovelha, irmãos. Mas em Jesus nós somos ovelhas do pasto do Pai, do aprisco do bom pastor. Em ovelha desce o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Que vai temperando as nossas palavras para que se tornem agradáveis. Em nome de Jesus Cristo. Também 2 Tessalonicenses 2:13. Um pouquinho mais para frente agora. Por isso que eu falei, não, fecha a sua Bíblia. Só um pouquinho mais aí. Mas nós devemos dar para sempre graças a Deus por vocês. Irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus escolheu desde o princípio dar-lhes a salvação, purificando-os pela obra do Espírito Santo e pela fé na verdade. Você vê que o apóstolo Paulo, agradecendo a Deus por vidas que estavam sendo salvas, por vidas que estavam recebendo ali uma purificação pelo Espírito Santo e recebendo ali uma fé em crer na verdade que é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um estabelecimento aqui de uma obra da Trindade Divina atuando na vida de uma pessoa que crê na palavra, que aceita Jesus. Amém? Mas a Trindade Divina atuando ali em vidas salvas. O Espírito Santo, o Pai, o Filho, louvado seja Deus, gerando fé em nós. Isso é maravilhoso. E nós temos que agradecer. Você que ganha vidas para Jesus, você que preocupa por aqueles que não são salvos, por esses enfermos mortos em vida, por essas pessoas que não estão ali desesperados, mas tentando sanar o seu desespero com coisas que o mundo oferece e que vai passar. Este mundo passará. Mas a palavra de Deus, ela não passará. Ela permanecerá para todo sempre. Aleluia, porque não é uma palavra humana, é uma palavra viva, é uma palavra eterna, é uma palavra que rege todo o mundo espiritual e é estabelecida no mundo físico para aqueles que aceitam Jesus e creem nessa palavra. E nós temos que agradecer por isso. Nós temos que agradecer a nós pastores, nós que nos movemos, nós que oramos por vidas. Talvez você nunca ganhou alguém para Jesus, mas saiba que você é um instrumento precioso na intercessão por essas vidas. Veja que tem vidas, irmãos, que é preciso muita intercessão, oração e jejum por ela, para que ela entenda e receba a palavra de Deus através do convencimento do Espírito Santo. Porque a palavra, não é verdade, não é um só que vai fazer toda uma obra. Há todo um trabalho, há todo um povo trabalhando ali para que o reino de Deus cresça, para que o reino se multiplique e vá se expandindo. E nós vemos isso claramente no livro de Atos. No livro de Atos, ele fala tão somente isso para nós, não é? A subida. Quem subiu? Jesus subiu. Depois houve uma descida. Quem desceu? O Espírito Santo. E depois o que aconteceu? Uma explanação da palavra de Deus, do reino de Deus. E isso tem que continuar, e isso é contínuo. Jesus subiu, mas ele enviou outro igualzinho a ele, o Espírito Santo. E a palavra de Jesus continua sendo explanado, continua avançando, amém? Para que o reino de Deus, o número de salvos se conclua. E quando nós estamos chateados, aborrecidos, aí Jesus volta logo. Mas quando está tudo muito bem, aí Jesus, espera um pouquinho mais. Oh, que relógio maluco é esse? Põe ordem isso aí. Vai e vem. Jesus voltará sim. Mas sabe aquela pessoa que você ama? Ele vai voltar quando ela estiver junto com você. Aleluia. Ele voltará, irmãos. Amém. Quando aquele aflito, aquele desesperado, que não entende o que você fala, que se revolta com você. E aí você olha para a palavra fala assim, o profeta não tem honra na sua pátria. Sabe por quê? As pessoas das nossas famílias
dificilmente se converterão através do nosso ministério, não é em todos os casos, mas em muitos casos não. Porque eles continuam nos vendo daquela forma ruim, quando nós não éramos convertidos. Ah, mas olha, era daquele jeito. Você vê que eles lançam muito isso. Para quê? Para nos desmotivar a orar por eles, a continuar acreditando que Jesus vai enviar alguém, sim, e através do seu ministério de clamor. Amém? Porque ele vai olhar para você, sabe o que o diabo faz? Ele aciona. Você lembra? Quando a sua irmã catou a sua roupa nova e usou antes de você? Assim? Faz essas lembrancinhas, solta esses gatilhos, que estão todos armados naquela cabeça. Aí você lembra que ela roubou seu namorado? Viu o que ela fez quando você era criança? Ela batia em você de montão. E mentia para a mãe e para o pai, para você ser castigado e ele ou ela se livrar. E por aí vai. Mas continue amando. Continue regando. Acreditando. Se não for por você, vai ser por outro. Mas ele tem que ver, ela tem que ver, o seu parentela, sua parentela tem que ver você dando um testemunho de uma mudança de vida. Não por você mesmo, mas porque Deus faz essa transformação. Aleluia! E não vai ser por força, por violência. Você tem que se converter, você tem que ir na minha igreja, porque você vai para o inferno desse jeito. Por causa da intimidade familiar, nós somos grosseiros. Nós somos estúpidos. Nós somos direto no assunto, direto da ferida. Continua nessa fornicação aí, você vai para o inferno, viu? A pessoa, que fornicação, o que é isso? Quando você não era convertido, você sabia o que era fornicação? Eu não, mas fazia. Não é assim? Amém? Vamos lá, irmãos? Efésios 1, 16 e 17. Mais um pouquinho agora para trás. Efésios, capítulo 1, 16 e 17. Ó, estamos avançando. Amém? Nunca deixei de dar graças a Deus por vocês. Olha, ele agradecendo aqui de novo por vidas salvas na igreja, na cidade de Éfeso, onde ali quem prevalecia era a deusa Diana. Nunca deixei de dar graças a Deus por você. Oro constantemente por todos vocês, pedindo que Deus, o glorioso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê o espírito de sabedoria para que vejam claramente e realmente compreendam quem é Cristo e tudo o que Ele fez por vocês. Amém, irmãos? Essa palavra sabedoria, ela é uma palavra muito buscada, não a palavra em si, mas a sabedoria em si. Ela é muito buscada por nós. Nós queremos ser sábios, né? Nós exaltamos até a sabedoria do rei Salomão, um homem muito sábio, em conhecimentos, né? Então, nós buscamos muito sabedoria. E a palavra, ela diz que todo aquele que quer sabedoria deve pedir a Deus. E é Deus que dá. Porque essa sabedoria espiritual é totalmente diferente de uma sabedoria humana. Às vezes nós olhamos para um ancião, para uma pessoa que tem uma certa inteligência e nós acabamos confundindo e falando que a pessoa é sábia. Mas ela tem talvez uma experiência de vida, ela tem talvez ali um conhecimento de letras e de ciência, uma inteligência um pouco mais evoluída, um QI mais avançado. E a gente acha interessante e quer ter. Não é? Porque a Bíblia fala que Deus deu para Salomão sabedoria, grande conhecimento e vasta inteligência, como a areia que cobre a praia que está no mar. Isso é tremendo. E nós devemos orar pedindo isso, sim. Mas que sabedoria é essa que nós devemos ter? Né? Uma sabedoria daquilo que é de Deus. Uma sabedoria para compreender o que Deus está falando conosco através da sua palavra. Você pode ver pessoas com uma inteligência bastante avançada e talvez com muitos cursos e diplomas, até em faculdades reconhecidas mundialmente. Isso é bom, muito bom. Mas se você falar para essa pessoa, olha, leia a Bíblia e depois me diga o que você entendeu dela, provavelmente você vai ficar decepcionado e essa pessoa também vai ficar decepcionada com você. Como pode? Eu sou um doutor. Eu sou um inteligentíssimo. Eu tenho um QI
Invejável. Como pode esse ignorante, esse indouto, essa burrinha, entender isso que eu não entendo? Você já viu isso? Irmãos, eu conheci um garoto, quando eu me converti, ele tinha 13 anos. Ele era analfabeto. Ele ia pregar, ele era pregador. Hoje ele é pastor. Ele falava assim, ó, irmã, e ele falava tudo errado. Irmã, lê lá, Ageu 2:8. Aí alguém lia para ele, né? Minha é prata, meu é ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E ele pregava com grande sabedoria e unção e poder. Amém? E quando aquele garoto, adolescente, orava em línguas estranhas, parecia que a gente saía do lugar que estava, mudava a atmosfera do lugar, irmãos. Mudava totalmente, era tremendo, era lindo. Né? Hoje esse garoto faz muito tempo que não vejo, mas a última vez que ficamos sabendo dele, ele é um pastor numa das cidades aqui do Vale. Talvez ali, não é? Ele ensina para doutores, para engenheiros, né? Talvez ali ele ensine para pessoas que têm talvez diplomas e mais diplomas e que estão aprendendo com um analfabeto de letras humanas, mas com um doutor da letra que não se apaga, da letra palavra, que é eterna. Não estou falando letra lei, amém? Mas a palavra de Deus, a palavra viva, que é baluarte, que é coluna nessa terra. Aleluia! Seja sábio nas escrituras. Peça isso para Deus, amados. Porque isso ninguém vai roubar de você. Isso vai te dar vida eterna. Isso vai te dar conclusão de fatos. Isso vai te dar motivação. Isso vai te levantar de um monturo. E vai te sentar a lugar de príncipes. Louvado seja Deus. Aleluia. Seja sábio naquilo que é eterno. Não aquilo que é passageiro. Em o nome de Jesus Cristo. Deus vivo. Aleluia. Efésios 2:4-6. Já estou nos últimos textos. Oh, glória a Deus. Diga, graças te dou, Senhor. Oh, glória a Deus. Aproveite esse momento, irmãos. Ele não vai voltar. Amém? Aproveita. E esse momento é um depósito que você está fazendo na glória. Aqui não volta, mas na glória você vai encontrar ele. Oh, glória a Deus, aleluia. Está escrito, Deus, porém, é tão rico em misericórdia. Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. Precisa agradecer por mais alguma coisa? Favor imerecido. O próprio Deus te dá graças pela sua vida. O próprio Jesus, creio que agradece ao Pai todo dia, pelo Pai tê-lo enviado para te salvar. Aleluia. Eu creio que quando Jesus olha para o lado dele, vê você sentado, lá na glória com ele. Aleluia, ele fala, graças a Deus, esse foi salvo. Aleluia, olha de novo. Vê você, o outro, a outra, aquele outro, o outro, aquele outro, aquela outra, aquele outro, aquela família, aquela pessoa que o mundo tinha medo, desesperado quando via, cortava volta. Ele olha, graças a Deus, foi salvo. Graças a Deus, foi salvo. Graças, meu Pai, te dou graças por este, te dou graças por este, te dou graças por aquela. Aleluia! Já está sentado nas regiões celestiais. Louve a Deus por isso. Agradeça a Deus por isso, aleluia. Amém, um agradecimento profundo. Nós temos que ter um agradecimento constante. Um agradecimento celestial. Um agradecimento eterno, aleluia. Por este amor incondicional. Este amor que não nos cobra nada. Que não lança na nossa face
Você fez isso, aquilo outro, você não serve, você não presta. É um amor incondicional, lançado no mar chamado esquecimento. Já não existe mais. Por isso não deixe Satanás te acusar de mais nada. Não deixe ninguém apontar o dedo na sua cara, mas você era isso, aquilo outro. Bem disseste, passado eu era, agora não sou mais. Hoje, aleluia, eu sou em Cristo Jesus. Eu estou numa nova vida. Eu estou sendo transformado dia a dia, aperfeiçoado dia a dia, numa obra que se iniciou em minha vida, aleluia, graças a Deus. Essa vida abundante, eterna, amados, ela tem uma força em nós. E quanto mais nós mergulhamos nessa palavra e louvamos a Deus por ela, e vivemos, nos esforçamos para vivê-la, para colocá-la em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, aleluia, uma força contagiante é gerada em nós. E nessa força, nós vamos, aleluia, ajudando outros. E nessa força, nós vamos acreditando que as coisas vão mudando e acontecendo na nossa vida. Aquilo que era não é mais. Eis que passam as coisas velhas e Deus faz tudo novo. E peça perdão por aqueles dias que murmuramos, por aquele dia que nós somos ingratos. Essa palavra é uma palavra que corrói. A palavra ingratidão, ela fere o coração de Deus. Nós vemos a história do povo de Israel sendo liberto do Egito, murmurando por causa de pepino, murmurando por causa de cebola. Olha só quanto pepino tem hoje, irmãos. R$2,90 o quilo. Não é verdade? Cebola, murmurando por coisas banais. E Deus falou, você quer carne? Vai comer carne pelos narizes. Olha como Deus estava bravo. Porque não havia gratidão. Aleluia. Oh, glória. Graças a Deus, Senhor, pelo ovo frito. Que delícia, irmãos. Que delícia. Não é verdade? Hoje não tem carne. Mas amanhã vai ter. Que delícia, Senhor. Por essa carne moída. Oh, louvado seja Deus. Efésios 5:20, concluindo a mensagem. Sempre deem graças por tudo a nosso Deus Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 7:12. Nós vamos ver aqui 2 tipos de seres dando graças a Deus. Louvor e glória e sabedoria e agradecimentos e honra e força e poder sejam ao nosso Deus para sempre e sempre. E todos possamos dizer amém. Graças a Deus. Amém, amados. Os anjos também agradecem a Deus. E como seres celestiais, eles agradecem com uma ênfase mais profunda. Agradecendo, dando honra. Agradecendo, dando glória, agradecendo e reconhecendo a sabedoria, a força, o poder e agradecendo por toda a eternidade. E nós somos já seres eternos. Permanecendo, somos seres eternos. Vivemos eternamente, mesmo que morramos. Amém? Como está escrito, ainda que morra, viverá. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, nosso agradecimento é por toda a eternidade. E nós temos que colocá-los em ação, dia a dia. Agradecendo ao Pai, em nome do Filho, pelo poder do Espírito Santo. Amém, amados? É assim que nós devemos praticar e viver. Tudo aquilo de bom e aquilo que não parece bom, muitas vezes. Agradecendo a Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Perfeita. Agradável. Aleluia. Boa. Agradeça a Deus por aquilo que ainda virá. Deus, eu já te agradeço por este emprego maravilhoso. Nós começamos ministrando sobre Jesus, agradecendo por aquilo que não tinha acontecido. Jesus, eu te agradeço pelo meu marido que virá. Ele é assim, assim, assim. Viu, Jesus? Deus sabia que Israel tinha que ser um governo
teocrático, um governo de Deus. Nós não queremos que Deus governe. Nós queremos que os reis iguais das nações pagãs nos governem. Nós queremos um rei igual a eles, que é copiar o mundo. Não, porque a minha amiga casou com um gato. Se eu fosse você, eu preferiria casar com uma ovelha. Oh, glória a Deus, com uma ovelha. Vamos agradecer por aquilo que ainda virá. Já agradecendo por tudo de bom que Ele tem feito. Amém, amados? Mas por aquilo que ainda virá. Porque aquilo que Ele te traz é eterno. Aquilo que Ele te traz é para a tua alegria. Amém? Vai gerar frutos. Vai gerar bênçãos. Vai multiplicar. Vai descer unção. Vai descer poder. Vai mover os céus e a terra a seu favor. Porque aquilo que Deus preparou para aqueles que Ele ama, olho humano não viu, ouvido humano não ouviu, e ainda não penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para a sua vida. Aleluia. Vamos nos levantar e dar graças a Deus por esse ano maravilhoso, o qual Ele te sustentou. E já agradecer pelo ano que virá. Amém, amados? Pelo ano que virá. Pode acontecer coisas desagradáveis? Sim. Mas virão muitas coisas boas também. Aleluia. Porque Deus se alegra com a sua noiva. E Ele atavia e adorna a sua noiva, tirando todas as rugas e todas as máculas dela dia a dia, para o casamento perfeito na glória nos céus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.